O manga larga machador da Agro-Maripá possui grande desempenho reprodutivo, atingindo mérito e reconhecimento por meio da seleção genética e do aprimoramento da raça. Desde a sua fundação em 1979, a Agro-Maripá investe em qualidade e hoje é uma referência de centro de seleção e melhoramento genético. Informações: acesse o site da Agro-Maripá. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para fazer um breve comentário sobre a categoria aberta Jovens Cavaleiros. Esta é uma categoria onde os jovens cavaleiros e amazonas vêm evoluindo muito. Nesta etapa tivemos mais uma prova disto, pois a disputa pelo pódio foi bastante acirrada, com aproximadamente 1 ponto percentual de diferença entre o terceiro e o segundo colocado e o mesmo entre o segundo e o primeiro lugar. Dito isto, o terceiro lugar ficou com Luana Volpato Sombrio Predebon, que montou o cavalo Ouro Marca Cuia, um animal da raça crioulo. O conjunto fez uma boa prova, mas ainda precisa trabalhar alguns pontos, como a qualidade dos autos, ajustar o ritmo e melhorar as transições de saída. Deve ainda ter cuidado com a imobilidade. A segunda colocação foi para Giovana C. Romano da Silva, montando Flash V8, um animal da raça manga larga machador, bem experiente na modalidade. Ambos realizaram uma boa prova, bem regular, com boas execuções e bom ritmo. Deve ter mais atenção com as transições muito próximas dos obstáculos, melhorar a abordagem e saída no exercício de número 5 e fazer pequenos ajustes nos autos. O lugar mais alto do pódio, primeiro lugar, ficou com Manuela Ibage da Silva, montando Camboatã Marca 15, um animal da raça crioulo. O conjunto realizou uma prova bem tranquila, com boas transições, abordagens e execuções. Precisa de pequenos ajustes no alto do exercício de número 6 e na abordagem do obstáculo de número 2, preparar um pouco mais essa abordagem. Parabéns a todos os competidores e espero vê-los em breve em mais disputas como esta. Forte abraço e até a próxima. Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para fazer um breve comentário sobre a categoria Cavalos Novos A. Esta categoria costuma ser bem disputada e nesta etapa não foi diferente. Novamente, os pequenos detalhes fizeram a diferença. Na terceira colocação ficou a Sofia Batista de Oliveira, que nos apresentou Hebron de Maripá, um belo cavalo da raça manga larga machador. O conjunto realizou uma boa prova, com boas abordagens e execuções. Bem objetivo. Precisa ajustar o ritmo do obstáculo de número 4, um pouco mais de fluência nesse exercício. E nos exercícios de número 5 e 6, deve melhorar a qualidade dos autos mais quadrados e retos. A segunda posição também ficou com a Sofia Batista de Oliveira, desta vez montando Paiol de Maripá, outro belo exemplar da raça manga larga machador. Ambos fizeram uma boa prova, bem ritmada, com execuções muito boas. Precisa de um pouco mais de fluência no obstáculo de número 4 e ajustar a qualidade no exercício do alto no exercício de número 5. O primeiro lugar foi para Paulo Roberto Souza, que montou o Teco de Maripá, outro animal da raça manga larga machador, bem habilidoso. O conjunto realizou uma prova constante do início ao fim. Bom ritmo, belas execuções, boa objetividade.
Destaque para a boa execução do exercício de número 2, devendo preparar melhor o alto no obstáculo de número 6. Parabéns a todos os competidores e espero vê-los em breve em mais disputas como esta. Forte abraço e até a próxima! Olá pessoal, eu sou o juiz Rodrigo Azeredo e estou aqui para fazer um breve comentário sobre a categoria Aberta Amadores. Nesta categoria tivemos boas apresentações e as disputas foram acirradas, com a diferença entre o segundo e o terceiro colocado e entre o segundo e o primeiro lugar em menos de 1 ponto percentual. Dito isto, o terceiro lugar foi para Adriana Menezes do Carmo, montando licor dominato, um animal da raça manga larga machador. O conjunto realizou uma boa prova, porém deve-se atentar à regularidade do ritmo em alguns exercícios e durante o percurso. Precisa cuidar das transições muito próximas, muito em cima dos obstáculos de número 2 e número 4, e melhorar a qualidade dos altos no obstáculo de número 6, procurar por um alto mais quadrado e reto. A segunda colocação ficou com Cristina I. de Andrade, que montou Ouro Marca Cunha, animal da raça crioulo. Ambos realizaram uma prova mais regular, com boas transições e execuções, precisando de pequenos ajustes no ritmo em alguns exercícios, mais fluência no obstáculo de número 4 e caracterizar melhor o alto no exercício de número 6, ficar bastante atenta para não gerar imobilidade. O lugar mais alto do pódio, a primeira colocação, foi para Adriana Menezes do Carmo, que nos apresentou Baio Orelhinha, um animal sem raça definida. O conjunto teve um bom desempenho, constante do início ao fim, precisando de um pequeno ajuste de ritmo no exercício de número 3. Realizou boas transições e execuções. Precisa melhorar a qualidade dos altos no obstáculo de número 5 e 6. Novamente, procurar por altos mais quadrados e retos. Gostaria de parabenizar e agradecer a todos os competidores pelas boas apresentações. Espero ver mais disputas como estas. Forte abraço e até a próxima! Eu sou a juíza Tâmara, vou comentar com vocês hoje a categoria Amador. Bom, em terceiro lugar nós tivemos José Alves Ribeiro e Hidalgo, representando o estado de São Paulo. O José teve alguns problemas, principalmente nas transições de entrada dos obstáculos com seu animal. Teve melhoras em alguns aspectos, principalmente a questão do contato, né? O cavalo não está mais trabalhando tanto atrás da vertical como estava trabalhando anteriormente, né? Aconselho o cavaleiro a usar mais o assento, né? Para poder ter um maior controle do seu animal. Gostei bastante do uso da escolha do francalete, né? Muitas vezes a 4 rédeas para o cavaleiro amador é um pouco complicado, porque você pega mais numa rédea do que na outra rédea, né? E isso aí acaba afetando o contato com a boca do animal. O animal pode vir para trás da vertical, às vezes fica um pouco irregular por conta do contato da mão, né?
fez uma boa apresentação, parabéns. Segundo colocado, nós temos a Carla Junqueira Único HS, representante do estado de São Paulo. O Único, todos nós conhecemos, já é um cavalo bem antigo de equitação de trabalho, um pouco difícil de ser montado, né? A Carla vem aí montando ele muito bem. Tivemos alguns problemas nas transições de entrada também, usar mais o assento, né, Carla? Senta mais na sela, avisa o cavalo que você vai fazer essa transição, né? Às vezes você se esquece de avisá-lo e ele acaba trotinando na entrada dos obstáculos, né? Mas são detalhes também a serem acertados, fez uma boa prova, né? E o cuidado maior que você tem que ter é em relação a essa transição. Cuidado com o contato. O contato seu é muito leve e às vezes você deixa de usar o contato e as rédeas ficam soltas, né? O ideal é que você tenha essa rédea um pouco tensa na sua mão, não muito, né? A gente não quer um cavalo encapotado, mas um pouquinho de contato, aquela conversinha que a gente consegue ter com os dedos com o animal, para que ele te entenda melhor quando você for pedir ou solicitar aí alguma mudança, uma transição, né? Ele tá sempre em contato com você direto, não só com as pernas, mas também com as mãos. Contato leve é muito importante, né? Que você já faz, porém às vezes você esquece e abandona as rédeas. Em primeiro lugar, nós temos a Carla também com o Fantástico da Prata. Esse conjunto evoluiu bastante, tá muito coeso, tá se comportando muito bem. Teve alguns problemas em transição, principalmente na entrada também. Repito, usa mais o assento, né? Lembrando que ali os obstáculos, procurar a retidão, né? Para executar os seus obstáculos, procurar observar se o cavalo está parado corretamente antes de executar o obstáculo, para que não tenha descontos aí desnecessários, né? Como a gente sempre fala, vocês entram com 10, quem perde a nota são vocês, né? Então, tomem cuidado, prestem atenção quando forem executar o obstáculo, façam os obstáculos com calma, para que vocês tenham consciência daquilo que vocês estão fazendo em cima do cavalo. Foi uma excelente prova, parabéns a todos. Olá pessoal, eu sou a juíza Tâmara e vou estar falando para vocês da categoria aspirantes. Nós vamos começar com Elisângela e aspirante, um conjunto representante de Santa Catarina. O conjunto vem se apresentando muito bem, né? Tem algumas ponderações a serem feitas. A Amazônia tem que tomar muito cuidado com as transições de entrada, tá? A transição de entrada, ela tem que ser galope e passo, tá? A gente não costuma dar tantos lances de trote. A transição progressiva, ela é aceita desde que seja 2 lances de trote, tá? No máximo. Então, assim, é um cavalo que tem potencial, que trabalha bem com os posteriores. Então, sentar mais na sela, pedir essa transição de entrada mais precisa, comunicar mais um pouquinho com ele, né? Chama ele, conversa com ele, passo, senta na sela, use pouco contato com a embocadura, né? Para que tenha uma boa transição, uma transição com fluência. Teve muitos problemas com as transições de entrada, tá? Transição de saída, uma transição só que você se perdeu um pouquinho, que ele ficou um pouco mais agitado, trotinou, tá? Imobilidade. A imobilidade é muito importante. A gente sempre fala para os concorrentes: pare o cavalo, espere o cavalo terminar de se organizar para depois levar a mão na jarra, ou levar a mão na porteira, tá? Ou levar a mão na sineta. Então lembra,
conta 101, 102, 103, 104, 105, mostra para o juiz a imobilidade. Quando você entra no obstáculo e já vai fazendo, se o cavalo se mexeu, você perde muito ponto, né? Lembra que a gente tem aquela tabelinha, então fica bastante complicado não descontar essa nota, porque é muito visível, tá? Em alguns momentos teve uma perda de ritmo, tá? O cavalo estava galopando num bom ritmo, de repente ele começou a galopar num ritmo diferente, estava em 4 tempos, foi para 3 tempos, né? Então, são coisas que devem ser observadas aí durante o seu percurso. Foi uma boa prova, parabéns aí ao conjunto, teve muita melhora, espero que a gente consiga encontrar esse conjunto nas provas presenciais. O segundo lugar, nós temos Celso Mariano Ferreira e Carioca de Maripá. O Celso fez uma boa prova, teve algumas dificuldades com contato, em alguns momentos você consegue ver o cavalo fugindo do contato da mão, tá? Então, observar o comprimento das rédeas, se tá certo, se não tá. Cuidado na porteira, o cavalo ficou um pouco torto, né? Entrou mais com a garupa para dentro do obstáculo, então é o que eu falei no conjunto anterior. Para o cavalo, veja o que você está fazendo para depois você iniciar a execução do exercício. Mas se o cavalo mexe antes de eu colocar a mão, vai ser descontado nota? Vai, mas não vai ser tão penalizado, porque quando você começa a fazer o exercício, entra a questão da mobilidade, tá? Enquanto você está com a mão na rédea, você está acertando o cavalo. Então, são detalhes que vocês têm que prestar atenção, tá bom? Pouca coisa, foi uma boa prova, é um conjunto que já está com a gente nas provas presenciais aí. Vamos aprimorar ainda mais essa montada. Em primeiro lugar, temos Paulo Roberto Souza e Raro de Maripá, fez uma bela apresentação. Teve um probleminha com transição de saída, às vezes o cavalo saiu um pouquinho mais tenso, né? E cuidado, mesma coisa, quando for parar, fazer os altos, cuidado para o cavalo não abrir o alto, presta atenção na forma que o cavalo está parado, né? A gente consegue perceber de cima do animal como que ele está parado, né? E a saída, às vezes o animal fica tenso, indeciso, né? Então tome a frente, tome as rédeas, vamos usar o termo assim da situação. Observe o cavalo e fala, agora nós vamos sair, agora nós vamos ficar, tá bom? Seja mais preciso nessas execuções. Fez uma excelente prova, parabéns aí a todos os conjuntos e vamos nos preparando aí para o próximo campeonato. Olá pessoal, eu sou a juíza Tâmara, vou estar falando para vocês da categoria intermediária. Como vocês sabem, a categoria intermediária é uma abaixo da categoria principal, né? Os cavaleiros devem executar a pista exatamente como se fosse na categoria principal, com a diferença de que esses cavaleiros podem usar as 2 mãos na rédea. A categoria principal isso não é permitido. Então, o nível dessa categoria já é bastante avançado. Em segundo lugar, nós temos o Sérgio Faria e Arum de Maripá, representando São Paulo. O Sérgio fez uma boa prova, né? Teve problemas com as mudanças, né? Ali no redil, o animal atrasou as 2 mudanças. Então, lembrando que como é uma categoria intermediária, o atraso do pé é bastante penalizado, tá? Outra coisa que vocês devem se atentar nesta categoria, os círculos devem ser idênticos nos tambores, tá? Então, se eu faço 11 para um lado, eu faço 11 para o outro, 11 para o outro. Então, a simetria no desenho é muito importante, tá? Precisamos nos atentar a isso para esta categoria e para a categoria principal.
né? São categorias muito fortes. No geral, a apresentação foi boa, o animal está galopando mais fluentemente, né? Tivemos problemas aí no passado com o ritmo do animal, melhorou, né? Melhorou a questão do contato também, foi uma boa prova. Em primeiro lugar, nós temos Márcio Aparecido Almeida e Ícaro das Mangueiras, que também apresentou uma boa prova. Teve um pequeno problema com ritmo em um dos obstáculos, mas muito discreto, né? Teve um problema em relação à objetividade. Pessoal, quando a gente fala de objetividade, evitar circular obstáculos, tá? Se você consegue entrar e pegar a vara, não tem necessidade de você circular, tá? A pista estava um pouco estreita, foi um pouco dificultoso ali, mas dava para pegar a vara sem fazer o círculo. Então teve um desconto de objetividade nesse obstáculo, né? Também a questão dos círculos irregulares. Vamos observar o tamanho dos círculos quando a gente vai fazer os tambores, tá? Tanto 2 tambores quanto os 3 tambores. Então são detalhes, pequenos detalhes que a gente observa na reprise, que o conjunto perde nota por um pouquinho de falta de atenção ou tensão mesmo do próprio cavaleiro, tá bom? Mas no geral fizeram uma excelente prova todos dois, parabéns, vamos nos preparando aí mais para as provas presenciais do próximo ano. Bom fim de ano a todos e tchau. Olá pessoal, eu sou a juíza Tâmara, vou falar para vocês da categoria principal. Como havia falado anteriormente, a categoria principal é a categoria mais forte, né, da equitação de trabalho. O cavaleiro deve se apresentar com uma única mão na rédea, condução do animal pelo freio, tá? Então não é uma categoria fácil, é uma categoria mais difícil e a gente exige um pouquinho mais dos cavaleiros. Os erros são bem penalizados nesta categoria. Então, como campeão desta categoria, nós temos o Márcio Aparecido Almeida e Venturoso das Mangueiras, né? Márcio e o Venturoso fizeram uma boa apresentação. Tiveram o mesmo problema que o Márcio teve com o Ícaro na categoria anterior, que foi a objetividade do primeiro obstáculo, tá? Foi penalizado por isso, lembrando que nós estamos na categoria principal, né? Nós não estamos mais na categoria de base da equitação de trabalho, onde somos mais permissivos. Então, a objetividade é muito importante na equitação de trabalho, né? E teve a questão do tamanho dos círculos. Mais uma vez, falo para vocês, os círculos têm que ter os tamanhos próximos, né? A gente não pode fazer os círculos irregulares e foi isso que aconteceu. Então, muitas vezes é bem complicado a gente conseguir reunir o cavalo, colocar o cavalo no tamanho do círculo ideal, principalmente para os 3 tambores. Mas é uma categoria principal, então a gente precisa que esses círculos estejam de tamanhos simétricos, tá? Foi uma boa apresentação, o cavalo sempre muito responsivo ao cavaleiro. Boa prova e até o campeonato do ano que vem.